Fala, você que está aí do outro lado do rádio, ou do celular, ou do computador, ou da Smart Geladeira, talvez. Enfim, você que escolheu ouvir esse em meio aos mais de 750 mil podcasts, e sim, esse número é real, que tem aí mundo afora, porque, como diria o Cris Dias lá do Boa Noite Internet, 2019 é o ano do podcast no Brasil. E eu sei, é 2020. Mas tem tanta coisa acontecendo nesse ano que eu prefiro fugir um pouco da realidade e fingir que a gente ainda tá no ano passado. Mas vamos deixar isso de lado e vamos ao que interessa. Eu sou o Ale Flávio e ao lado do Fabrício e do Samir eu quero oferecer alguns minutos quinzenais de descompressão pra você. Com discussões leves, um pouco confusas às vezes, porque a gente não sabe exatamente como fazer podcast ainda, mas definitivamente bem-humoradas sobre literatura, que vão passar bem longe de qualquer coisa que comece com corona e termine com vírus. Ou pelo menos a gente vai tentar. E quando eu falo de literatura, eu me refiro a qualquer coisa que tenha letras escritas. Tipo uma bula de remédio para gases, sabe, Luftal? Ou o último livro do Stephen King. E eu sei que nesse momento já tem muita gente desligando o podcast porque aparentemente eu comparei o Luftal ao Stephen King. Mas tudo bem. Introdução devidamente feita, com direito a tema de abertura que pode ou não ter sido influenciado pelo Vira Casacas Podcast, que aliás, se você não conhece, tem que ir lá ouvir. Vamos conhecer um pouco mais sobre quem vai te acompanhar nessa discussão maluca sobre literatura. Vai lá, Fabrício. Olá a todos aí, então, eu sou o Fabrício e vamos tentar aí bater um papo, fazer uma média aí do que a gente gosta de falar bastante sobre literatura, sobre diversos tipos de literatura, o que é literatura, o que não é literatura, boa, ruim, média, máxima, mínima, enfim. Tá escrito, a gente pode se debruçar e falar a respeito. Muito bem. E o Fabrício, aliás, anota isso aí, viu, Fabrício, que eu vou cobrar você. O Fabrício é responsável pela maior interpretação que eu já vi na vida da Odisseia do Homero, lá no tempo da faculdade. Tinha direito a efeito sonoro, barulho de lança atravessando o povo lá da Penélope, que era a mulher do cara, né? Cara, eu só sei que eu não sei como a gente vai fazer isso, mas você vai ter que fazer isso de novo em algum momento, viu, Fabrício? Não, mas é uma boa, pô. Fazer um podcast especial. Não, podcast especial, interpretações de Fabrício da Odisseia. Eu nunca esqueci o barulhinho da lança fazendo... Eu nunca esqueci isso, cara. Porque assim, quando eu falo de alguma coisa que eu gosto, tal, não sei o que, eu acabo me empolgando, assim, né? Contando história, principalmente, eu acho. E aí eu lembro que ali foi um momento interessante. Eu me empolguei, contei a história de uma forma bem empolgada, né? Achei bem animado, até demais. E, cara, que bom que ficou marcado positivamente. Não, o pior é que eu lembro da professora virando pro Fabrício, porque ele empalou uma pessoa na lousa, basicamente. Eu lembro dela olhando pra ele e falando que ele podia ser um pouco mais contido da próxima vez. Mas tudo bem, vai. E junto com a gente aqui tem outro amigo da faculdade, que é a memória de citação, eu sempre falo que é bizarra, porque o Samir, ele lembra de coisas que é absurdo, assim, trechos de livros, e não é trecho fácil. Ele lembra de uns trechos que não são muito simples de lembrar. Seja bem-vindo aí, Samir. Valeu, Xande, valeu todo mundo aí. Nem tanto, né? Memória com o passar da idade, né? Eu acho que no tempo da faculdade pode ser que tinha essa memória toda. Hoje em dia já deve estar mais pra lá do que pra cá, né? E é isso aí, a gente vai bater um papo, a ideia é a gente bater um papo sobre literatura, falar o que a gente tá escrevendo, o que a gente tá lendo, enfim, né? E eu acho que é mais ou menos o que a gente vai bater papo, inclusive falando que na literatura, às vezes até numa bula de Luftal, né, você tem mais poesia do que em muita obra literária de poeta por aí, né, meu? Exatamente. Por isso que eu falei do Luftal e eu já disse, eu vou repetir o que eu falei agora há pouco na introdução, que vão parar de ouvir a gente só porque eu comparei o Stephen King com o Luftal, mas vamos lá. Não, mas aí cabe um detalhe, é igual eu tinha comentado aquela vez. A gente tem que lembrar que a gente gosta tanto de Stephen King e também recorre ao Luftal, né? Afinal de contas, não só de Machado de Assis vive o homem, mas de toda palavra que se procede das mãos escritoras, né? Então a gente tem que ler de tudo. É bem por aí, eu acho justo. Eu acho que tá todo mundo bem apresentado agora, né? Então vamos ao que importa. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Mandado de despejo aos mandarins do mundo. Fora tu, reles, plebeu. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. Even Gollum
as dark as darkness, except for two big, round, pale eyes. E fora tu, imperialista das sucatas, charlatão da sinceridade e toda a juba socialista, e tu qualquer outro. Ultimátum a todos eles. Bom, então a gente passou quase 3 horas discutindo o que a gente ia falar, né? Quando a gente marcou o primeiro papo. Eu lembro que a gente falou de tudo e não falou de nada ao mesmo tempo. Lógico que a gente passou, sei lá, 1 hora falando de coisa que não importava, né? 1 hora mais falando, discutindo sobre as coisas que não importavam de novo, né? Porque, enfim, tem que ter uma segunda opinião, né? E a real é que a gente tem, acho que muita coisa que a gente quer falar, que a gente quer trazer. E a gente pensou em muita coisa. A gente pensou até em umas coisas mais didáticas, o que é um saco, né? Acho que a ideia é não fazer um papo muito acadêmico, bocó, porque acho que isso não prende ninguém. E o Samir deu uma ideia bem bacana, que é basicamente falar sobre o que fez a gente se apaixonar pela literatura, né? Eu acho que cada um tem uma razão, um motivo, um lugar, uma roupa até, né? E aí, como a ideia foi do Samir, e como esse programa não vai ser democrático, porque eu já disse isso fora do ar, democracia é uma coisa que não leva ninguém a lugar nenhum, o que te fez se apaixonar pela literatura, Samir? Ó, Xande, só vou colocar uma. É que assim, a gente tá nos tempos meio sinistros. Vamos só colocar, tipo, uma aspas aí, né? Tipo, se tiver alguma coisa para colocar um sinalzinho de ironia. É verdade. Porque senão a pessoa que tá verdade. ouvindo vai achar que realmente você tá falando né? Verdade. Vai falar assim, nossa, esse cara é filho da puta, ele acha que democracia não leva a lugar nenhum, né? Devia ter não sei, dá pra colocar uma sonoplastia de, tipo, ironia, Boa. não sei, a gente pode até criar, né? Tipo, ironia no ar, pá, né? Tipo, aí vem ironia, acho que pá, né? Na edição, Mas, enfim. acho que eu vou colocar aquela claque de sai de baixo dando risada, sabe assim? Porque realmente é capaz daqui a que nem a gente tava falando agora há pouco, né? O primeiro programa já vi gente pedindo pra gente derrubando o canal, esses hackers aí, esses bots, vai saber o que aconteceu. Então, galera, quando o Xande ele comentou sobre que democracia não leva a lugar nenhum, foi ironia, né? Então, vou colocar uma sinalzinha de ironia. Porque longe do Xande, a gente conhece o Xande, longe do Xande, né? Agora, quando a gente trouxe essa ideia, eu pensei que a gente falando sobre o que nos fez apaixonar pela literatura ia ser mais fácil, até porque é legal quando você está ouvindo alguém falar sobre a coisa que a pessoa gosta. A princípio eu tinha pensado, vou falar sobre um livro que me fez gostar de literatura, né? E eu falei, vou poder falar do livro que me fez gostar de literatura e tal. Mas o tempo foi passando e eu fiquei pensando, mas na verdade não foi exatamente um livro que me fez gostar de literatura, né? Foi, na verdade, uma série de fatores, né, que me fez, assim, pequenas leituras. Eu lembro que, talvez, assim, a coisa mais jovem, assim, que eu lembre, a memória mais distante que eu tenho de literatura foi quando eu estava na escola e a minha mãe, ela me deixava, ela não vinha me buscar no horário e tal, né, eu ficava sempre um pouco mais tarde, porque ela demorava e tal, e aí eu tinha que ficar na biblioteca da escola para esperar minha mãe. Eu não ficava no portão, tal, eu tinha que ficar na biblioteca. E aí na biblioteca, uma hora acabei pegando algum livro, outro, né? E aí fui lendo, acho que na biblioteca eu tinha uma série infantil de mitologia grega, tal, e aí acho que com uns 10 anos de idade eu ficava lendo, tipo, mitologia grega, e aí eu acho que isso que me fez interessar pela literatura, por palavra escrita, né? Que até então acho que não pegava para ler, nossa, vou ler, né? Uma coisa escrita. Eu gosto que eu falei agora há pouco que o Samir tem uma memória incrível, das citações e tudo mais. Aí ele fala, não é bem assim, veja bem. E aí a primeira coisa que ele foi ler quando ele era moleque é mitologia grega. Eu tava ali na biblioteca, tava fazendo nada, vou pegar esse livro aqui sobre mitologia, vou ler a Teogonia, por que não? Né? Era o único que tava lá disponível mesmo? Mas era uma série infantil, gente, não era. Eu lembro que era totalmente adaptado, não era, tipo, nada fudidaço, tal. Tanto que depois, quando eu fui procurar alguma coisa mesmo, de ler e tal, né, eu falei, nossa, é muito mais difícil do que eu imaginava, né? Cara, e depois eu fiquei pensando, porque passa por fases, né? Que eu lembro que eu ficava lendo isso na biblioteca,
E aí depois quando e acho que tinha uma série também, tipo, essas séries infantis, acho que tinha Eu Detetive, uma coisa assim, era uma coisa de detetive, né? Que eu lembro que o leitor tinha que ser o detetive, né? Aí eu lembro que eu lia, era uma sériezinha de livros que tinha, né? E aí e você tinha que desvendar os mistérios e tal, né? E aí era um barato, cara. Puta, eu curtia demais, cara. Era essa questão. Mas agora assim, né? Acho que literatura mesmo, vai. Tipo, né? Literatura, porque eu tô falando isso porque eu acho que talvez não seja um livro em si que faz você pegar, nossa, pá, esse livro, né? Acho que mudou. Eu acho que é meio difícil. Eu acho que talvez o livro ele pode te ajudar no hábito. Você fala assim, nossa, né? Tipo, putz, é legal, né? Mas às vezes você não tem um hábito, você lê uma vez e você para, né? Eu acho que você fala assim, pô, aquele livro é legal, aí você lê uma vez e depois você para, né? Não tem um negócio, assim como eu acho também que cobram muito do professor, e nós três somos formados para dar aula, né? E cobra muito que o professor tem que estimular a leitura, né? Só que, cara, beleza, o professor pode passar um puta livro fudido, a pessoa vai lá, pode ler, né? Gostar, só que, pô, a vida da pessoa é tão corrida que fala que não vai, é uma questão de hábito, não vai lá e pegar outro livro para ler, né? Às vezes a pessoa leu o livro, terminou de ler o livro e vai fazer outras coisas, né? Acho que quem de nós aqui não teve um período que ficou sem ler nada, né? Porque, enfim, correria da vida, né? Tava fazendo uma coisa para lá, tava fazendo outra coisa para cá. Então, eu acho também uma pressão muito grande. Eu acho uma pressão muito grande você colocar num professor que, nossa, o professor é o responsável pelo estímulo à leitura, né? Acho que o professor pode ser um estímulo, né? Mas, assim, o hábito em si, eu acho que é um negócio muito mais forte, né? O meu foi porque eu tinha que ficar esperando a minha mãe, né? Então, pô, ficava entediado. Então, eu tinha que ler, fazer alguma coisa, né? Ficava lendo, né? Total. Enfim, né? Mas acho que, sei lá, né? Acho que depois, acho que pode ter... Eu efetivamente não lembro qual livro de literatura que eu falei assim, puta, esse é o bom, né? Eu efetivamente não consigo lembrar. Eu lembro de, assim, não sei se foi no ensino médio, que eu tive, quando eu fui reler, eu lembro que o Memórias Póstumas de Brás Cubas, a primeira vez que eu li, eu achei meio maçante e tal, e eu lembro que a segunda vez que eu lembro de eu tendo essa impressão assim, nossa, não é que esse livro é bom, né? Então acho que é uma das, e fui obrigado por conta da escola, tal, acho que foi no ensino médio. E eu acho que essa é uma das primeiras lembranças. Eu falo assim, nossa, esse negócio de livro literário é bom, tal, né? A parada é boa. A parada é boa. É boa, o negócio é bom. E você, Fabrício? Cara, acho que assim, a primeira referência que eu vou ter assim de literatura mesmo, de algo que eu tive vontade de ler e comecei a ler, porque assim, em casa, tanto meu pai quanto minha mãe sempre foram de bastante leitura, né? E nenhum dos dois tinha muito estudo, assim, tal, ninguém tinha um costume de ler clássicos, né? Machado de Assis, nossa, Camões, nada disso, né? Passava bem longe disso. Em casa eu lembro que a gente tinha muita literatura popular mesmo. Então eu lembro que meus pais gostavam muito de aquela... Esqueci o nome da mulher agora, mas não, lógico que a memória não é minha tão boa igual a do Samer. Desculpa te interromper, Fabrício. Pro pessoal que está ouvindo isso, seja lá quantas pessoas são, e ouvindo também os cachorros que estão latindo lá fora, o Fabrício, ele esquece tudo, tá? É muito possível que daqui a pouco ele esqueça que ele está gravando um podcast. Fala, desculpa, Fabrício. Não, eu tô tentando lembrar o nome dela aqui, mas ó, eu acho que ela é Adelaide Carraro, Luciano. Me veio esse nome na cabeça agora. Pode ser. Ela tinha muito livro, uma autora bem popular. Era ela mesmo, eu joguei na internet aqui, achei umas capas que eu lembrei de casa aqui. Então ela tinha muito livro, assim, ela ficou... É uma escritora bem popular, né? Nem das mais famosonas, assim. Eu lembro que em casa tinha bastante livros dela. Então meus pais iam, mas não me deixavam ler. Então achei umas histórias meio, sei lá, picantes, alguma coisa do tipo, assim. Os 50 tons de cinza da época. Meus pais liam muito disso. Acho que era algo por ali, viu? Tinha umas capas com umas mulheres meio insinuantes, assim, tal. Então eu lembro de ver... Peraí, ó. Eu só quero fazer uma menção aqui, já que a gente está entrando nesse assunto. Olha só, em 1983, eu tô vendo aqui no Wikipedia, né? A Adelaide Carraro escreveu Sexo Proibido. Tá aí. Era isso. Ó, em 1977, a adulta... Rapaz do céu. Essa pegada aí mesmo. E assim, mas eu lembro de ver algumas coisas, eu nunca podia ler, né? Então eu ficava sempre ali. Mas em casa sempre tinha isso. E aí eu lia muito gibi, muito livrinho, assim, de herói, de coisa bobeira. E aí quando eu comecei a tomar leitura, gosto pela leitura mesmo, eu lembro que meu pai,
pegou com uma vizinha nossa lá, tal, a Biblioteca do Escoteiro Mirim, que foi uma publicação aí, na época acho que saiu em fascículos, aquela coisa que tinha antigamente, né? E aí, ó, aquilo eu lembro que nossa, eu devorava, porque a gente tem até hoje em casa, porque assim, é um negócio que eu lia e falei, caraca, que da hora. Então tinha o Pato Donald, o Tio Patinhas, o Guinho, Zezinho, Luizinho, era muito legal, assim. E a partir dali eu comecei a ler um pouco mais. Então, disso aí evoluiu para uma coleção Vagalume, e aí eu fui tomando gosto por vários livros da coleção Vagalume, e aí dentro da coleção Vagalume fui começando a ver umas indicações de alguma coisa na biblioteca da escola, e aí comecei a ler algumas coisas de Sherlock Holmes, assim, juvenil, né, que tinha, e isso foi jogando, e aí aquela coisa, acho que o leitor vai criando o hábito, né, como o Samir falou, e você vai começando a pedir outras coisas. Então você não consegue parar naquele nível, né? Bom, isso que é legal, é bacana, tá, mas eu quero ver outras coisas, Então você consegue ir além. E aí, depois disso, eu fui desenvolvendo aí um gosto por contos de terror e suspense, fui começando a gostar um pouco mais aí da ala aí de Stephen King, de Alan Poe, umas coisas mais diferentes, aí fui começando a me envolver em outras coisas, até quando a gente entrou na faculdade, e aí eu li basicamente o que a faculdade pedia, porque não tinha muito também, não dava tempo de ler, mas a gente começa a desenvolver um certo gosto. E aí na mesma experiência que o Samir falou de ler o Memórias Póstumas, né, de achar maçante e depois achar legal, comigo a experiência no Dom Casmurro, que eu li o Dom Casmurro, acho que no ensino médio, provavelmente, e achei assim, nossa, mas que bagulho zoado, mano, o cara é mó nóia, o cara é loucão aqui, psicão atrás da Capitu, coitada, não sei o que e tal. E depois, na faculdade, a gente teve que ler tal, e aí eu li já com uma outra experiência de leitor também, tá? Uma outra vivência de vida, né, mesmo, realmente. E eu achei um livro espetacular, tanto que, assim, pra mim, tá no top 5 hoje, né? Tive a experiência de tentar ler Dom Casmurro outras vezes, uma vez tentando achar que ela tinha traído, outra vez tentando achar que não tinha traído, e você consegue evidências, né? Você consegue apontamentos para os dois. Então, assim, achei espetacular. Então, acho que isso é da vivência de leitor mesmo, né, que vai crescer. O Dom Casmurro é praticamente uma novela da Globo, né? Dependendo de quando você vê, você acha uma coisa. Cara, não, é espetacular. Pra mim é espetacular, assim, você conseguir ler um livro, não, eu quero ler imaginando que realmente houve a traição. Você acha ali indícios totais. Se você quer ler e falar, não, eu ler sem falar que teve traição, você também fala, não, realmente teve, tá óbvio, aqui tá nítido que não teve. Então, assim, é uma leitura que é muito... Se a gente for pensar nos dias de hoje, é uma coisa interessante, assim, o fato tá ali escrito, só que cada um vai interpretar de uma forma, né? Então, assim, hoje a gente vê ações de autoridades, né, lideranças governamentais ou não, pessoas, né, influencers diversos aí, e tem gente que acha magnífico e tem gente que acha uma estupidez sem tamanho, né? Então acho que Machado de Assis já sabia disso lá atrás. Mas perto de todo mundo junto, cara. Caramba, esqueci que eu ia perguntar pro Fabrício. Lembrei. Hoje, se você tivesse que responder agora, você não tem tempo pra pensar, tá? Se tiver que responder agora, traiu ou não traiu? Eu vou falar que não. Eu ainda acredito no amor, acho que ela não traiu. Não precisa explicar por quê, depois a gente pode até fazer um programa sobre isso, mas fica aí, Fabrício em rede nacional para 10 pessoas, disse que não traiu. E sobrou eu, isso não foi por acaso, né? Porque, como eu disse, democracia não leva ninguém a lugar nenhum, vai ter efeito sonoro agora. Cara, no meu caso, eu sinceramente não lembro. Eu sei que assim. Pô, Fabriciou. Fabriciei. Na real, é uma história muito parecida no sentido de minha mãe lia muito, né? Minha mãe sempre leu muito, sempre teve bastante livro em casa, aquelas coleções que o Fabrício falou dos fascículos, mas tinha o lance das edições, não é edições que fala, cara, eu não lembro como é que chamava aquele negócio, que o povo, basicamente eram quase fascículos, mas chegava um monte de livro dos clássicos, né, as obras clássicas, vinha um por mês, uma semana, sei lá como é que era isso na época, até porque, né, a gente não era nascido, mas enfim, sempre teve muito livro em casa, e eu lembro que eu li, acho que a primeira coisa que eu li foi Monteiro Lobato, provavelmente, né, foi os famosos livros do Monteiro Lobato, era uma coleçãozinha amarelinha, que você bota um do lado do outro, escreve Monteiro Lobato. Tinha isso também. Exato. Sempre na lombada, né?
Exatamente. O do Escoteiro Mirim também, formava uma imagem lá deles todos. Não, o povo super criativo. A juventude que tá ouvindo isso aqui não faz ideia do que é isso. A gente fica falando que o povo não sabe o que é internet de escada, o povo não sabe o que é lombada de livro que faz desenho. Não, meu Deus. Nossa. Mas eu acho que isso talvez tenha sido uma das primeiras coisas, e minha mãe, ela até falou disso outro dia aqui, que ela gostava muito dos Irmãos Grimm, né? Então também tinha duas edições lá dos contos dos Irmãos Grimm que eu lembro de ter lido. Eu não lembro, obviamente, das histórias, mas eu lembro de ser o primeiro contato, assim, com livros. E depois meio que morreu. Eu sempre lia coisa de escola, como todo mundo, porque você era obrigado. Então, sei lá, tem um conto do Carlos Drummond que chama O Sorvete. É do Drummond, né, Samir? Você vai lembrar disso melhor que eu. Vixe, aí não, cara. Mas é dele Aí não. sim, é dele sim. Pô, o cara lembra do sorvete do Drummond. Falei, rapaz. O Sorvete, só confirmar para não ficar feio. Carlos Drummond de Andrade. Acho que é o próprio. O Sorvete e Outras Histórias é o nome é um livro de crônicas. E eu lembro de ter lido isso no colégio. É um livro super bacana. E esses livrinhos de escolinha, aí você tem que ler. Escolinha é ótimo, mas enfim. Essas coisas obrigadas foram me deixando um pouco mais interessados. E aí, na época de primeiro, segundo, terceiro grau, que é a hora que a gente está se preparando para o vestibular, que vem os Dom Carlos Murro da Vida, o Memórias Póstumas, Primo Basílio, o Mulato, né? Cara, e o Memórias Póstumas, acho que é engraçado que isso acho que o primeiro elo, assim, da gente, né? Acho que o primeiro livro que eu li que eu parei e falei, cacete, isso aqui é bom, né? É um pouco o que o Samir falou. No começo era meio maçante, é difícil, não engata, porque você é moleque, a cabeça é outra, você quer de repente uma coisa mais rápida. Eu tava lendo X-Men e Turma da Mônica, né? Muito bom gosto, muito bom Pois gosto. mas Memórias Póstumas, acho que do meio pra frente foi quando eu descobri assim, cara, putz, isso aqui é legal pra cacete, né? Isso é muito bom e por aí vai. E daí começou essa coisa do tipo, cara, eu gosto de escrever, gosto de ler essas coisas estranhas aqui, acho que eu vou fazer letras, né? Por que não? Né? E é engraçado porque eu sempre li muito, mas não necessariamente de livro, por isso que a gente fala do negócio do Luftal, né? Quer dizer, tanto faz o que você tá lendo. Acho que ajuda muito a despertar esse interesse de leitura em si. Então, aí depois eu li Os Lusíadas, né? Que eu achei chato pra cacete. Caralho. Pra cacete. Não, eu li porque eu precisava ler. Ia cair numa prova de alguma coisa lá do colégio. E eu achei chato, mas chato, muito chato. E eu lembro que, porra, Lusíadas, clássico, aquela coisa toda, né? Tipo, porra, como assim? É chato. Né? E assim, a gente vai entrar nisso, eu acho, depois, mas tipo, parece que é um pecado você achar os livros clássicos chatos, né? Não pode. Mas foi aí que eu entendi, acho que eu comecei a entender o que é literatura, sabe? Essa coisa de escrever, essa coisa de ser foda pra caramba, de te transportar pra um lugar que você não tá, muito facilmente, né? Então, assim, concordo muito com o Samir, não teve um livro. Acho que o Memórias Póstumas foi quando eu entendi o que era livros pra ler, saca? O que era uma história, o que era um enredo e tal. Mas eu me apaixonei pela literatura, acho que foi um momento de começar a ler uma coisa ou outra por obrigação e perceber que aquilo me fazia bem, em vez de me deixar, sabe, sei lá, puto, porque eu tinha que ler um livro pra uma prova. De ter essas discussões dentro da minha cabeça se o jovem lá, que eu não vou lembrar o nome, traiu ou não traiu, né? Então... Bentinho. Grande bem. Então, eu acho que tem um pouco disso, assim. Eu acho que, pra mim, a paixão começou quando eu entendi que aquilo me tirava de onde eu tava e me levava pra um lugar completamente diferente. E eu sempre falo do Memórias porque eu leio um livro que ficou muito marcado para mim, mas que nem o Samir não tem um livro, é um momento, né? Quando passou a ser um hábito por obrigação, depois virou um hábito por prazer, assim. Aí acabou que fui para a faculdade e percebi que não é tão legal assim, que tem umas coisas tipo Viver para Contar que é um pé no saco, né? E a gente tem que ler. Mas em cima disso, pensando, sei lá, vocês dois quando descobriram que era isso que vocês gostavam e tal, e aí vocês começaram, o Fabrício falou para onde ele foi, o Samir falou para onde ele foi, eu também fui um pouco para mitologia, um pouco para novela, né, romance novela, acho que eu gosto bastante, mais tradicional, e mitologia também. Mas vocês têm uma forma de escolher o que vocês querem ler? Não necessariamente, assim, tirando o que vocês gostam, que é óbvio. Puta, o Fabrício gosta de, sei lá, Stephen King, ele vai procurar um livro novo de Stephen King, alguma coisa que ele quer reler. Mas, sei lá,
quando vocês querem ler alguma coisa um pouco fora da zona de conforto, tem alguma regra ou vai mais no feeling, assim, puta, eu tô nessa vibe de pandemia, eu tô afim de ler um livro sobre desgraça, sabe, assim, não sei. Vocês têm algum modo, uma maneira de escolher uma coisa para ler? Bom, Falou eu, Um de Jânio? cada vez, tá? Fala. vamos lá. Não, assim, eu sinceramente não, cara. Eu gosto, assim, se eu tô com essa disponibilidade, vamos dizer assim, né, não, vou escolher o que eu quero ler agora, eu acabo tendendo para algo que eu já, talvez até aqui em casa, eu ainda não li, então vai acabar do que eu já gosto, né, realmente, essa parte de contos, talvez um pouco de terror e suspense, alguma coisa do tipo, ou acabo lendo bastante, né, aqui em casa, de uns tempos para cá, muita literatura infantil, né, porque uma outra parte aí, quem está ouvindo talvez não saiba, tenho 2 filhos, né, então um está com quase 5 anos, a outra está com 1 ano e um pouquinho, então a gente lê bastante aqui em casa para ele, né, tanto eu quanto a Estela, a gente lê bastante para eles, tem bastante livrinhos e tal, então a gente lê muita literatura infantil que é, incrivelmente variada. A Estela não é uma pessoa aleatória, tá? Ela é a esposa do Fabrício. Desculpa, é o costume. Ela não é tipo um Deus Ex Machina, assim, ela é a esposa do Fabrício. Ou então a cerveja, né? A Estela me faz ler, né? O cara toma cerveja, né? O cara toma cerveja, a Estela me faz ler. Não, a Estela, na verdade, é a pessoa, né, que realmente faz, assim, muita coisa acontecer em casa, né, senão tudo. Então, assim, realmente tanto eu que ela, né, a gente tem, nesse tempo de pandemia, por exemplo, aí, ela tá fazendo com o Dante todo dia, à tarde, né, toda tarde tem a aula, tem a escolinha. Então, ela, toda aula, faz uma rotina ali bonitinha, uma atividade e tal, para ele escrever, para ele não perder enquanto eu tô trabalhando, né, tô no home office ainda, e ela é professora mesmo, né, tá de férias, e aí o que acontece? Eu acabo, toda aula tem a hora da história. Então a gente pega um livrinho lá que ele escolhe para ler, ou a gente escolhe um que faz tempo que ele não lê, então a gente vai ler também. Então agora a gente começou a ler também um pouquinho de Monteiro Lobato para ele, aquele livro das fábulas, né, que ele pega La Fontaine lá e transforma um pouco, dá uma nacionalizada na coisa. Então a gente acaba lendo muito por isso daí. Mas eu, particularmente, eu tenho tentado sair um pouco da minha zona de conforto e ir para uma literatura não muito convencional, a dizer, uma literatura meio de coisas mais, não histórias, né, mas de coisas voltadas para a educação financeira, tentando fazer alguma coisa nesse sentido para tentar livrar o buraco, né, porque você tem uma vida relativamente, graças a Deus, tranquila, assim, e depois, né, as coisas vão acontecendo, vão mudando, e você começa a precisar, peraí, eu tenho que pensar um pouco em dinheiro também. E aí você quer pensar como guardar um pouco, porque uma hora que precisa você não tem nada. Então eu comecei a falar, peraí, eu tenho que entender alguma coisa. Então você começa a ler alguma coisa nesse sentido, né? De educação financeira, de melhorar a coisa de tempo, algumas coisas para o trabalho também. Então você começa a fazer algumas alternativas aí que não seriam as que eu gostaria, vamos dizer, de estar fazendo, né? Mas são coisas necessárias também. Eu acho que vale a pena dar uma oportunidade aí. Eu já vou perguntar a mesma coisa pro Samir, que eu já perguntei na real, mas só complementando, eu acho que é uma coisa, é engraçado isso, tipo, por isso que a gente fala que, em algum lugar a gente falou, né, que qualquer coisa que tá escrita, que tem alguma coisa escrita, a gente vai discutir aqui, porque é um pouco isso, principalmente a gente que vem da faculdade de letras, que para quem não sabe, de alguma maneira, não tenta encaixotar, não é isso que eu quero dizer, mas acho que a visão de fora de quem faz letras é que as pessoas de letras só leem, tipo, Camões, sabe? Pessoa. Não pode. Só né? isso presta, e que só isso. E a gente até discutiu isso no dia que a gente estava preparando esse programa, como isso é meio comum de ter essas pessoas que acham que só isso presta, né? A gente esquece que a literatura circula a gente e ajuda a gente em outras coisas. O Fabrício falou de financeiro, eu trabalho com tecnologia, então eu tenho muita coisa de literatura técnica para ler, e por aí vai. Não é à toa que os médicos usam literatura médica quando eles vão falar, na literatura médica existem. Então, assim, eu acho interessante o Fabrício trazer isso, apesar de ser financeiro, e eu tenho a tendência a correr de tudo que envolva finanças. Mas é isso, tipo, a literatura ela tá aí para ajudar não só no que é dito normal, que é livrinho de historinha,
né? Acho que literatura é muito mais que isso. Se a gente vai discutir, a gente até pensou na pauta do o que é literatura, já fazendo spoiler dos próximos programas, que vai ter uns 25 programas sobre isso e a gente não vai resolver. Realmente é interessante. Com certeza. E você, Samir? Como que você escolhe? O que você faz? Não, eu, tipo, agora que eu desenvolvi um método, né? Mas, tipo, quando eu tava na faculdade, eu tinha, tipo assim, puta, eu tenho que ler os clássicos. Eu pensava que eu tinha que suprir, digamos, uma necessidade de entender, o que tal, por que isso aqui é clássico, né? E acho que depois vai ser uma outra pauta, mas assim, eu procurava ler, tipo assim, todo mundo fala desse cara, então acho que esse cara eu tenho que ler, né? Então, quando eu estava na faculdade, até hoje, né, eu procuro muito ler, tipo, alguma coisa que é clássica, porque eu acho que é uma formação pessoal mesmo, né? Porque você pensa, pô, né? Se todo mundo falou, é, é, se tem todo um ciclo de leitores que falam e acabou julgando aquele autor importante, alguma coisa tem que ter, né? Então, eu acabo lendo muitos clássicos por conta de formação. Mas tem coisa que eu leio porque, sei lá, li alguma matéria e de algum modo me chamou a atenção. Eu lembro muito teve o livro O Mestre e a Margarida, qual que é o autor? O autor é o Mikhail, é de um russo, Mikhail Gorbachev. Bulgakov. Não é Gorbachev, não, né? Isso, isso. Mikhail Bulgakov. Enfim, acabei lendo porque na matéria tinha comentado que o Mestre e a Margarida, o Mick Jagger, ele fez a Sympathy for the Devil por conta do Mestre e a Margarida. Ele estava lendo na época o Mestre e a Margarida e tipo o livro tem uma pegada, já começa com, digamos, o diabo chegando em Moscou, né, na Moscou soviética e tal, né? E aí o Mick Jagger disse que em tese fez o Sympathy for the Devil porque estava lendo, estava naquela pegada. Aí fui atrás e fui ler o Mestre e a Margarida, né? E assim, então é porque assim, aconteceu alguma coisa que me chamou a atenção. Então, assim, para mim era ou clássico ou porque alguém falou alguma coisa, de algum modo o livro me chamou a atenção, tal, né? Hoje em dia, eu já meio que criei uma metodologia, assim, eu procuro ler, seja um livro de ficção e depois um livro teórico mesmo, né? Tipo, algum livro, seja teórico na parte de literatura mesmo, seja teórico na parte financeira, né? Mas aí não na parte administrativa, assim, na parte da economia mesmo, né? Eu estava lendo esses dias não, né? Faz acho que uns 2 meses eu li o Capital do século XXI, do Thomas Piketty, né? Jesus. Dele falando do que vai acontecendo. Pô, super interessante. Eu imagino. É o meu preconceito com livros técnicos demais. Mas é um tijolaço. É um tijolaço. Boa. Aí, tipo, algumas coisas do Marx, cheguei a ler. Aí, pô, aí passei para Jung. Agora comecei a ler um do Jung. Então, tipo assim, eu fico assim, meio assim, vou num livro teórico, tal, né? Seja alguma coisa de um campo que eu gosto e depois algum livro de literatura mesmo. Então, eu fico variando, né? Um livro teórico e um livro de literatura. Cara, eu acho que eu não tenho método nenhum. Eu pego, assim. Eu acho que é mais pra linha do Fabrício. Tipo, coisa que tem em casa que, sei lá, eu tô enrolando demais pra ler. Ou. Eu tenho um problema com livro que é o mesmo problema que eu tenho com filme e música. Eu tendo a reler muita coisa que eu já li. Obviamente, eu tô relendo, né? O que eu já li. Então, claro, não na mesma, talvez, intensidade e quantidade que música, que você ouve mais de uma vez, ou filme que você vai. Tem filme que eu já vi 3, 4, 5 vezes. Livro também não dá. Mas eu tenho essa tendência de falar, puta, eu gosto tanto de tal coisa, eu vou ler de novo. Mas eu acho que eu fico no meio do caminho entre ler uma coisa nova, pensando nas coisas que eu gosto, não saindo um pouco da zona de conforto. E eu tenho. Porque, assim, apesar de ser formado em letras, né? Eu tenho eu acho que eu falo isso em algum. Eu até escrevi isso no roteirinho para falar depois, mas a quantidade de livros teoricamente clássicos ou considerados clássicos e tudo mais que eu li é bem pequeno. Né? Isso é um pouco vergonhoso, eu sei. A Bruna, que é a minha esposa, ela já me zoou muito sobre isso. Falou, cara, você é formado em letras e você tem pouco livro em casa. Eu não entendo isso. Isso tá errado. Né? Então eu tenho tentado correr atrás dessas coisas. Né? Até outro dia eu estava lendo o Príncipe do Maquiavel, que eu nunca li, né?
E eu peguei para ler faz muito pouco tempo. Muito pouco tempo, coisa de 2 meses atrás. E, spoiler alert, eu achei chato pra cacete. Enfim, então eu acho que eu tendo nesse momento agora, eu tendo a ir pra coisas que eu tenho querido ler há muito tempo. Por exemplo, a Torre Negra de Stephen King, que o Fabrício leu. Rapaz, Eu até te falei quando eu comprei aquela coleção que tava muito barata Tava barato na mesmo. Saraiva. A Saraiva paga nós. Comprei na Saraiva, eu acho. E paguei tipo R$80 nos 8 livros, sabe? Então eu Caralho. comecei a ler, mas parei, porque eu fui ler É outra bom, é coisa. bom? Cara, é bom pra caramba. É bom pra caramba. Demora um pouco pra engatar, não sei o que o Fabrício acha. O primeiro livro, ele mesmo, acho que no prólogo ali, ou na introdução, ele fala que ele demorou demais pra achar o tom. Mas é bom, é bem bom. O segundo terminou assim, bem, bem interessante. Eu só parei de ler porque eu fui ler outra coisa. E esse é meu problema, e é um problema meu com a vida. Eu acho que eu paro as coisas pela metade. Né? Então, o que eu tenho tentado fazer agora é isso: tentar pegar coisas que eu já gostaria de ler, que eu já deveria ter lido, deveria entre aspas. Eu tento pegar livros diferentes, de temas diferentes, ou de coisas diferentes, tipo um técnico e um de história, ou um em inglês e um em português, que não tem nada a ver um com o outro, que não vai confundir na cabeça. Então, tipo, eu não vou ler, exemplo bem porcaria, mas eu não vou ler Hobbit e Senhor dos Anéis ao mesmo tempo, porque é meio que a mesma coisa, na minha cabeça vai misturar a história, exato. não dá. Mas sei lá, ler o Senhor dos Anéis e um do Joyce, talvez dê. Não que eu esteja fazendo isso agora. Mas, então, é muito estranho isso. Eu não tenho um método. Eu tenho lido muita coisa por conta de trabalho, então, muita coisa técnica, muita coisa. Infelizmente, eu prometi na introdução que eu não ia falar de coronavírus, mas assim, eu tenho lido muita matéria sobre. Eu tenho tentado diminuir, tá me fazendo mal pra cacete isso aí. Mas acho que é isso, não tem método, mas eu tenho. Se eu pudesse escolher uma coisa assim, cara, eu tô tentando ler as coisas que eu deveria ter lido antes, né? Que a academia, vamos chamar assim, disse que a gente deveria ter lido antes. Tem muito livro desses clássicos que eu nunca nem passei perto. Né? 100 Anos de Solidão, por exemplo, do Gabriel Garcia Marques, é um deles, assim, que tá na minha lista lá. O do Dante. Fabrício, me ajuda. Samir. Dante Alighieri. Divina Comédia. Divina Comédia. Divina Comédia. Tá na lista, sabe? Assim, Goethe. Cara, Goethe tá na lista. Então, puta, tem muita, muita coisa. Eu tive um período que eu comi Dostoiévski com farinha. Era um atrás do outro. Então, eu acho que é isso. Eu sempre tento correr para as coisas que que teoricamente eu deveria ter lido, né, como um amante da literatura, que eu deveria ter lido. Mas, cara, eu não tenho método, não tenho método para nada, isso é um problema. Sei lá. E assim, vocês me conhecem, e o pessoal que tá ouvindo, alguns devem me conhecer, alguns obviamente não, mas eu gosto muito de Tolkien. Então, Tolkien é uma coisa que eu sempre li muito e muito fácil, né, um atrás do outro. Então, normalmente eu tô lendo Tolkien e alguma coisa, né? Mas, ó, Pode falar. não, eu ia comentar que eu acabei desenvolvendo um método porque eu via que, tipo assim, putz, tem tal livro, puta, esse livro eu vou querer ler um dia, pá, né? E, cara, eu nunca lia, né? E aí, tipo assim, eu falei assim, não, eu tenho que desenvolver algum método, alguma coisa, né? Então, por isso que eu comecei a falar, não, tem que ser um teórico e tem que ser um de ficção, né? Tipo, vou intercalando. E geralmente, se chega algum período que eu falo assim, esse livro tem que ser, eu tenho que ler algum dia, tipo, na minha estante lá eu deixo num lugar, num canto lá, e aquele vai ser efetivamente o próximo livro que eu ler, sabe? A não ser se vier algum livro assim muito que eu tô muito na vontade para passar por cima. Mas eu tento, tipo assim, não, tipo assim, eu vou ler os que eu tô empilhando na estante, digamos assim, sabe? É isso que eu tô fazendo, cara. Boa. Cara, acho que eu tô nervoso porque a gente tá fazendo um negócio teoricamente ao vivo, né? Não é ao vivo, mas é ao vivo, porque quem estiver ouvindo, pra pessoa que tá ouvindo, é ao vivo, né? Então eu já tô me ouvindo, tô gaguejando pra cacete, então você que tá ouvindo aí, desculpa, o próximo programa com certeza vai ser muito melhor. Ou não, né? Ou não, né? Mas o lance do método é interessante porque empilhar livro é um negócio que comigo acontece muito. Eu olho na estante lá de casa que tem livro, eu tenho muito livro começado, um em cima do outro, assim, literalmente empilhado. Não é porque você começa, putz, isso aqui é legal, mas sei lá, eu vou precisar de mais tempo. Cara, a gente não tem tempo. Agora, por motivos de força maior, a gente tá com. Mais ou menos, a gente tá com tempo, mas tem muitas outras coisas pra gente fazer. O Fabrício, que tem filho, falou muito bem cara, tem que cuidar, praticamente dar aula para as crianças em casa, cuidar das coisas em casa, fazer comida, trabalhar, tipo,
tudo foi pra dentro de casa. Então esse negócio de, cara, se tem tanto tempo livre, vai lá ler. Tanto tempo livre, vai lá ler. Não é bem assim, né? O Samir também, eu também, nós três trabalhando de casa, tudo mudou, mas nada mudou. Né? Você tem mais preocupação, você tem mais coisa na cabeça para lidar. Então, tipo, nunca tem um momento ideal para ler, né? Eu acho que... Eu ia perguntar isso, se vocês têm um momento ideal para ler no dia. Vamos esquecer que a gente está numa situação bizarra de exceção, mas voltando naqueles tempos né, de março, onde a gente podia sair na rua, vocês tinham vocês têm um tempo, um momento ideal para ler ou não? Né? E só para mudar um pouquinho aqui, para não reforçar a teoria de que eu sou um antidemocrata, eu vou começar. Ainda bem. Claque, tem que botar claque, tem que lembrar de botar claque. Cara, para mim, na minha cabeça tem. Na minha cabeça tem, sei lá, um canto da casa, por exemplo, sei lá, que seja a sala, que seja o quintal, que seja o quarto. O lugar para mim não importa muito, mas o momento ideal para mim não é a noite, por exemplo, né? Porque, sei lá, eu chego em casa de trabalho, essas coisas, cara, eu leio uma página, meu olho tá cansando demais já. Isso seja livro de papel, seja no Kindle, que teoricamente não cansa tanto. É bizarro, é quase que um remédio para dormir mesmo. Então, assim, o meu lugar, o meu momento ideal não é a noite. Então, teoricamente, para mim, final de semana é o que eu queria, sabe, colocar como regra na minha vida. Um momento no final de semana, seja uma hora, seja meia hora, não importa. E o cachorro segue, a Miranda, a minha cachorra latindo aqui bonitamente. Seria no final de semana, eu acho. Final de semana, para mim, à tarde, assim, depois do almoço, seria o momento ideal, mas eu não consigo. É um problema, acho que meu, de parar, né? Agora até dando, porque, de novo, tipo, tô em casa o tempo inteiro. Né? Então tem sobrado o tempo de eu sentar um pouquinho, pegar um livro, ler um capítulo por dia e tal. Na época da faculdade, vocês não sei se era diferente para vocês, mas assim, cara, eu lia em qualquer lugar, eu lia no trem, eu lia em casa, eu lia no trabalho, porque a gente precisava, né? Então a gente tinha muito compromisso com isso, que é bizarro, a gente tinha um compromisso com leitura por conta de prova, trabalho e tudo mais. Tinha que ler, eu tinha que ler. Como agora perdeu essa obrigação, é bizarro, né? Na cabeça a gente fala, eu leio quando der, e vai postergando. Então, só para resumir tudo isso, esse monte de bobagem que eu falei, o horário para mim não é à noite e o local é onde eu consiga sentar aconchegado, assim, porque também se eu fico num lugar que não me deixa confortável, eu não consigo ler, porque aí eu mudo de posição, aí eu paro de ler, aí eu perco a página, eu fico irritado, é uma sucessão de coisas, assim. É que nem diz o Hernandes, é uma sucessão de, como que é? Uma sucessão sucessiva de coisas que vão sucedendo sucessivamente, eu não lembro o que o Hernandes fala isso, mas enfim. E vocês dois? Samir? Eu vou começar a apontar. Eu vou começar a apontar, porque isso aqui tá bom. Tá vendo? De novo. Poder de escolha só pra. Vai lá, Samir. Não, cara, assim, geralmente eu nunca tive um período que, assim, esse é o período que eu gosto de ler, porque depende, né? Quando eu tava na faculdade, lia à noite, lia de manhã, lia quando dava, né? Que tinha que ler. E agora, assim, quando eu estava num outro emprego, eu meio que pegava, conseguia ler um pouquinho no horário de almoço e tal, né? E conseguia dar uma paradinha, né? Agora, eu meio que tô lendo antes de ir trabalhar, que aí eu me sinto um pouco mais confortável, né? Tipo assim, de manhã, vou lá antes de trabalhar e tal, né? Mas só pela questão de que, realmente, quando chega em casa, chega cansado e não quer ler mais nada, né? E no horário do almoço, você tá indo pra lá e pra cá, não dá mais pra ler, né? Mas, assim, quando eu tô de férias, assim, sei lá, cara, qualquer momento, assim, é que nas férias a gente acaba sendo vagabundão, né? A gente se acaba, tipo, fazendo outras coisas e acaba não lendo, né? Acaba não lendo. Mas se eu tô com algum livro que, tipo, quero ler muito, pai, e tô nas férias lendo e tal, então, sei lá, pode ser à tarde, pode ser à noite, não tem muito horário, não. Mas agora, geralmente, vai sendo de manhã, antes de trabalhar, né? Não sei o Jaiminho ainda, não sei o Fabrício, o que o Fabrício fala, né? Cara, assim, já tive, né? Sinceramente, assim, eu sempre... Durante um bom período da minha vida aí, eu trabalhei longe, assim, eu trabalhei para São Paulo e tal, então eu ficava no trem muito tempo. Então era o melhor horário que eu tinha para ler, né? Eu tinha um hábito... ler, cara. Eu criei um hábito ali que até algumas pessoas acham meio estranho,
Mas eu gostava de ler ouvindo música, né? Então, assim, eu colocava uma música que eu já conhecia, algum disco lá, algum álbum que eu já tinha ouvido muitas vezes, que não ia ficar prestando atenção tanto nele. E aí eu ficava ouvindo aquilo e ia lendo. Ia lendo. Então, assim, a Torre Negra eu li assim, a Crônicas de Nárnia eu li assim, enfim, tantos outros eu li nessa mesma pegada no trem, né? Mas aí depois de um tempo eu comecei a trabalhar perto de casa. E aí meu tempo de trem diminuiu, né? Hoje eu pego o trem 10 minutos. Então não dá tempo de eu ler malemar um post do Facebook, né? Então não dá pra fazer muita coisa. Eu acabo lendo hoje, assim, não tem horário certo não, cara. Na hora que dá mesmo. Até porque, assim, durante o dia a gente fica preso mesmo, né? Nos afazeres, nas rotinas e tudo mais. Então hoje eu não consigo. Eu gostava muito de ler na praia. Pra ser sincero, quando a gente ia na casa da minha sogra lá, tal, tudo, era bem gostoso, assim, sempre leva um livro, tal, tudo, mas agora com as crianças também não dá mais, né? A gente fica lá brincando, correndo, vai na água, volta, pega a bola, volta, sorvete, livro, né? Então não tem muito como ficar lendo, não. Na real, vai encaixando, né? Você vai encaixando, cara, sobrou meia hora aqui, eu vou ler meia hora. Teve uma época aqui em casa, tanto eu quanto a Estela, a gente fez uma política, né? Quando eles dormiam, quando o Dante dormia só, né? A gente só tinha o Dante. Então, quando o Dante dormia, a gente vinha pro quarto e tal, e a gente lia, né? Então, ela lia o que ela queria ler, eu li o que eu queria ler. A Estela geralmente lendo muitos livros em inglês, né? Porque ela é professora de inglês. Então, ela lia muitos livros de literatura ainda, né? Então, ela sempre lendo bastante coisa em inglês. E eu pegava algum que estava aqui em casa para ler também. E aí, a gente conseguiu fazer isso durante um tempo, mas depois também a gente meio que perdeu esse costume. E aí, hoje, tem sido bem difícil, na verdade, assim, achar um momento para parar e dar aquela leitura, tá meio complicado. E agora com a Cecília também tá mais difícil, né? Que ela é novinha, depende de mais atenção aí. Mas a gente acaba, em alguns momentos, conseguindo, assim, eu coloquei uns aplicativos de leitura no celular, então, às vezes, indo para o trabalho, indo para um cliente, em algum momento que dá ali, você vai lendo, né, por mesmo. Não me acostumei muito bem ainda com o aplicativo no celular, mas é o que tá tendo por hoje. Olha, e eu vou falar um negócio que eu queimei minha língua, que é o Kindle. Eu sempre falei, não, isso é uma porcaria. Livro você tem que cheirar o papel. Livro, né, que absurdo. Cara, eu não deixei de gostar de livro impresso, eu adoro o teu livro, adoro capa, eu adoro papel mesmo, mas assim, o Kindle foi uma das melhores coisas que eu comprei nos últimos tempos, assim. Ajuda muito, principalmente agora que o modelo mais barato, que é o que eu tenho, tem aquela luzinha de fundo, eu consigo ler à noite. A Bruna às vezes está dormindo, a luz está apagada, não dá para ler, né? Costuma não dar para ler no escuro. Então, cara, isso é uma mão na roda. Eu acho que melhorou um pouco o meu hábito de ler. Eu senti que eu li mais livros em menos tempo, por exemplo. Mas só o fato de ter a possibilidade de ler, por exemplo, com luz apagada, que eu falei, eu não costumo ler à noite, mas sei lá, puta, às vezes você perde o sono, né? Ou um sábado à tarde, você tá deitado, tem a Bruna, no meu caso, tá dormindo, eu quero ler, a luz tá apagada, eu vou, né? É difícil ler um livro, não quero sair da cama, tá confortável. Então, cara, o Kindle é uma coisa para quem não tem, que pode comprar, tem um modelo baratinho, a gente tá ganhando nada para isso, inclusive, mas é uma baita mão na roda. Tem alguma coisa que vocês passam longe, correndo? Não precisa ser autor, vamos pensar assim, autor, tipo de história ou tipo de literatura, alguma coisa que vocês passam longe? Cara, geralmente autoajuda, cara. Autoajuda eu passo longe, cara. É muito difícil alguma coisa de autoajuda que alguém consiga me dar um argumento forte o suficiente a ponto de eu ler, tá ligado? Mas geralmente eu passo longe, cara. Porque, imagino, pode até ter algum livro de autoajuda bom, né? Mas eu não tô pagando pra ver, não. Não tô pagando pra ver, não. E, cara, tipo assim, a experiência que eu tive lendo algumas coisas, assim, sabe? Chega a ser um negócio meio bizarro, assim, né? Tipo, uma leitura meio... Não sei, a pessoa que estiver ouvindo a gente não fique incomodada, né? Minha opinião, né? Minha opinião vale tanto quanto... Mas, enfim, eu passo longe, cara, porque as experiências que eu tive, sabe? Tipo, uma leitura maçante, que tipo assim, nossa, você pode... Você consegue. Sabe, cara, meio que umas metáforas, assim, umas metáforas meio feias, assim, sabe? Você fala, caramba, mano, não precisa dessa metáfora, cacete, né? Então eu passo longe. Imagino que pode ter algum escritor fodástico aí, mas enfim, eu não tô pagando pra ver, não tô precisando conhecer, não.
Não, eu prefiro não conhecer, né? Boa. Quem conhece pode indicar, tá ligado? Boa. Fabrício. Cara, sinceramente, assim, eu ia um pouco, acho, pela linha do Samir mesmo. Geralmente eu não tinha muito saco mesmo pra ler, assim, coisa de autoajuda, porque eu acho que, sei lá, eu tenho uma parte meio, uns problemas psicológicos, vamos dizer assim, pra resolver, mas eu acho que, assim, não sei se é um livro que vai me ajudar, acredito que sim. Mas hoje eu penso um pouco diferente. Eu conheci algumas pessoas, assim, que me falaram, que eu pude presenciar, que mudaram radicalmente, assim, a forma de vida a partir de um livro que leu e falou, cara, me fez acordar para algumas coisas e tal, tudo assim. Então, depois, quando eu tive a vivência, vamos dizer assim, de ver isso acontecer realmente, eu falei, pô, eu li esse livro aqui, O Segredo, e eu comecei a pensar diferente. Falei, caraca, é um bagulho mais ridículo, hein? Só fala de pensamento positivo, mais nada. Eu falei, mas eu nunca pensei assim. Falei, caraca, velho, que você fazer da vida, então, né? Mas, então, de repente, ajuda, tá ligado? Realmente, a autoajuda, ela pode realmente autoajudar. Então, assim, hoje eu sinceramente, eu não tenho. Acho nenhum tipo de coisa que eu passo longe. Até a questão que eu falei dos livros sobre educação financeira, porque, cara, assim, a gente fez letras, eu sou péssimo com números, eu sou péssimo de guardar dinheiro, de fazer qualquer coisa. Vira e mexe, falei, caraca, mano, tô no vermelho de novo, o que aconteceu? Aí você vai ver, puta, eu gastei com isso, caramba, esqueci que ia ter que pagar isso. E nunca dei importância para educação financeira. E aí eu comecei a ler, comecei a falar, caraca, como é importante isso aqui. Se eu tivesse lido isso aqui há uns 10 anos atrás, eu não tava nesse perrengue hoje. Então você começa a dar valor para algumas coisas. Então acho que hoje, particularmente, nem que seja para falar mal depois, eu não fujo de nada não. O que cai na minha mão eu tô lendo. Boa. No meu caso, de novo, é um pouco de preconceito literário, a gente vai falar sobre isso em algum momento também, mas qualquer coisa que tenha uma etiqueta escrito best-seller, eu passo correndo. Cara, de novo, provavelmente, e com certeza, na verdade, nem provavelmente, com certeza tem muita coisa boa, mas como uma régua de corte, tá escrito best-seller, eu dou uma corrida. Cara, eu leio Educação Financeira, eu leio livros sobre, sei lá, véio, o genoma, mas assim, acho que é um bodezinho que eu criei que tá errado, tá? Eu vou ser bem sincero, eu acho que tá errado, mas eu ainda funciono muito assim. Bateu o best-seller, eu tenho. Talvez eu não passe longe, eu passe longe, depois eu volte e quem sabe eu vou ler. Mas é um corte, assim, cara. E não porque livros que são muito vendidos necessariamente são ruins, mas é que geralmente o que as livrarias consideram como best-seller não são, né? Não são bons livros, né? Uma coisa que vende muito não necessariamente é boa e vice-versa, né? Que nem dizia o presidente lá do Corinthians, que eu esqueci o nome. Bem por aí. Clássico é clássico e vice-versa. Vicente Matheus. Então, assim, hoje o que eu passo longe é onde está aquela etiquetinha amarelinha, sabe? Escrito best-seller, livro mais vendido segundo a Time, o New York Times. Cara, caguei, assim. Acho que eu vou olhar outra coisa, mas de repente, sei lá, a gente vai estar conversando aqui e o Samir ou o Fabrício leram, puta, eu li um livro assim, e é um best-seller, e de repente o livro é super bom, né? Pô, eu li. Aí, ó, então, cara, o Tolkien, que eu gosto tanto, e provavelmente em algum momento ele foi um best-seller, né? E seguindo essa minha própria regra, eu passaria longe. Né? Então é complicado, mas tá muito bem. Então acho que é isso. Acho que para fechar agora, já que o Fabrício tem o compromisso com as crianças, isso é bem mais importante do que a gente ficar falando sobre literatura, e eu não tô sendo irônico. Super sincero. Para fechar, o que vocês estão lendo agora? Se é que vocês estão lendo alguma coisa, o que vocês estão lendo? Manda aí, Fabrício. Cara, eu tô lendo, na verdade, um livro, olha, tava falando, né? Chamado O Caminho para a Independência Financeira. Amém. Ô, louco. Não, e na verdade, assim, é um livro que ele dá umas ideias legais. Assim, é um cara que ele juntou dois grandes famosões aí dessa área de educação financeira, assim, de dois gringos aí. E eu comecei tem pouco tempo, li acho que umas 20, 30 páginas só. Mas é interessante, dá umas dicas meio práticas, assim, o cara aqui, né? Então ele acabou jogando legal, acho que foi bacana isso. E tô tentando ler um livro do Cortella também, chamado Não Nascemos Prontos, que eu peguei hoje, na verdade, para começar a ler, e eu vou ver se eu consigo terminar. Boa, Fabrício. Depois a gente coloca as indicaçõezinhas ali no seja lá onde tem que colocar isso, porque eu também não sei. Samir, o que você tá lendo? Cara, eu acabei de ler, acho que foi na sexta passada, acabei de ler o Goethe do Fausto, e clássico, né, cara? Fausto é Fausto, né? E clássico foda de você ler é que
tem aquela expectativa lá no alto, né? E o Fausto do Goethe me parece uma coisa datada, né? Você lê hoje, parece ser uma coisa, não tira o mérito, né? Fala sobre tem uma coisa do espírito alemão ali, né? O Fausto é uma lenda, né? Que o Goethe se baseou na lenda de um alquimista, pá, né? E agora o Fausto do Goethe não recomendo para um leitor moderno, assim, né? Mas eu imaginei que ia ser mais profundo na questão de discutir um pouco da existência humana, o cara que vendeu a alma pro diabo, tal, né? Mas não foi tão quanto eu imaginava. Isso não quer dizer que o livro não seja profundo, né? Mas eu acho que hoje acho um livro datado que não cai pro leitor moderno, mas pô, tá ali, né? Literatura alemã. Se você fala da literatura alemã e não falar do Fausto do Goethe, pô, né? Acabou, né? Você não falou da literatura alemã. Não, e assim, eu acho que tem como chama? Uma releitura, né? Uma adaptação do Fausto que é do Chapolin, né? Acho que isso é muito importante. Acho que quem não conhece tem que conhecer. Do meu lado, deixa eu só... Eu tinha mutado o Fabrício aqui. Fabrício, você precisa ir, se quiser se despedir do pessoal, manda ver. Não, eu vou lá então, tem umas coisas acontecendo aqui. Mas bacana. A coisa acontecendo é filho, legal. tá, gente? Pra quem tá ouvindo, filho acontecendo. Exato. Não, e muito bacana, acho que vai ser legal isso, tá? Acho que tem muita coisa para ser dita aí. E a gente vai melhorando com o tempo aí também, no questão do tempo, da temática, do fixar no tema e tudo mais, e a gente consegue. Valeu, Fabrício. Falou, abraço. Outro. Então, e no meu caso, eu tomei vergonha na cara, que nem eu tava falando que eu tô correndo atrás dos clássicos, né, que faz muito tempo que eu tô tentando fazer. Eu comecei finalmente a ler Joyce, né, o James Joyce, que o Samir quase não gosta. Né? E eu comecei, só que eu não comecei com Ulisses, porque, né, não comecei com Finnegan's Wake, eu tô lendo... Muito bem. Acho que ninguém começou, né? Não, tá doido. Eu tô lendo O Diário de um Artista Quando Jovem. E, cara, é um livro incrível, né? Acho que, por enquanto, tá tranquilamente na lista dos melhores livros que eu já li. E, cara, assim, o Samir conhece muito mais Joyce que eu. Foi, inclusive, o Samir que me falou do Joyce na faculdade a primeira vez. Mas, assim, a delicadeza da escrita do Joyce é muito fluido, né, Samir? A fluidez do texto não é difícil, pelo menos o Diário de um Artista não é difícil, não é uma literatura chata, não é maçante. Eu tô naquela parte que ele fala que ele tá basicamente narrando os sermões de quando vai lá é um padre, cara, eu não vou lembrar agora. Quando ele tá no colégio, é bem na metade do livro que ele tem um religioso lá, um jesuíta, né? Talvez, um franciscano, sabe-se lá o que é. Deve ser. E ele tá falando sobre o inferno, né, cara? E é muito bom. É muito, muito, muito bom. Eu sei que isso, pra quem tá ouvindo, é absurdo, porque, né? Eu deveria ter lido isso, talvez, na faculdade. Mas eu tô gostando muito, assim. Então, se você gosta de literatura, leia O Diário de um Artista Quando Jovem. É incrível. Ou é o Retrato? Agora, cara, eu acho que eu falei merda, hein? É Retrato. Retrato do Artista Quando Jovem. Olha aí, eu tô lendo um livro que eu não sei nem o título. É incrível. É incrível. Não, mas realmente é muito bom. Então é isso, Samir. Fabricião já foi cuidar dos filhos, foi dar uma assistência lá, porque, né? Tem que ajudar, importante. Importante. Porque, né, o cara atrasa pra tudo, vai atrasar em casa também. Tá errado, né? Você acha? Não, aí pelo menos em casa tem que manter no horário, né, cara? Não, pois é, o problema desse podcast eu acho que é o Fabrício. Acho que agora que ele saiu a gente pode falar mal dele. Não, brincadeira. Mas acho que vai ser legal. Acho que a gente vai aprender bastante. E você tem algum último recadinho aí pra dar, Samir, pro povo? Não, só ia falar, acho que, eu queria falar que o Rubem Fonseca, né, morreu dia... Boa. Agora, morreu dia 15 de abril, né, 94 anos. E, Rubem Fonseca é um cara que é um puta clássico, mas a gente não estuda, geralmente... Acho que na faculdade a gente não foi... Me corrige, Xande, mas eu não lembro de a gente ter visto o Rubem Fonseca na faculdade. A gente não viu nada. Eu quase certeza absoluta. E, cara, puta cara clássico. É clássico no sentido que
na literatura brasileira, você vai ter que falar do Rubem Fonseca, né? Não tem jeito. E é engraçado que a leitura dele, a gente não comenta muito. E, cara, o Rubem Fonseca, pra mim, é foda demais. Eu lembro que quando eu li o Lucian McCarthy, o livro, Uhum. né? Aí tem um conto chamado O Caso de F.A., né? E, cara, quando eu li esse conto, O Caso de F.A., eu falei, cara, eu quero escrever igual esse cara. É uma escrita, o cara basicamente nesse conto em específico, ele só escreve por diálogo, cara. É um negócio muito, sabe, tipo assim, a minha literatura tem que ser enxuta, não tem que ficar rebuscando, não tem, é uma literatura muito moderna, cara. Tava vendo, acho que o livro é de 1960 e alguma coisa, acho que 1967. Tava vendo 1967. Cara, e é um livro puta moderno. Se você ler agora, você fala, caralho, né? Tipo, pelo menos esse Sim. conto, né? O livro em si tem outros contos, né? E, cara, quando eu li, eu falei, cara, quero ser escritor, né? Quero escrever igual esse cara. Quero ser escritor não, porque acho que eu já queria mais ou menos antes, né? Mas quando eu li, eu falei, cara, eu tenho que escrever igual esse cara, né? E, pô, puta cara clássico, e ele é um cara. Até anotei aqui a Academia Brasileira de Letras, ela considerou que ele se consagrou pela narrativa nervosa e ágil, Uhum. ao mesmo tempo Uhum. clássica e moderna, entre o realismo e o policial, revelando a violência urbana brasileira, sem perder o olhar sensível para a tragédia humana a ela subjacente. E, cara, é isso. O Rubem Fonseca é um cara que, puta cara clássico, mas ao mesmo tempo moderno pra cacete. Você lê o livro dele, você fala, isso aqui pode ser alguma coisa que alguém escreveu ontem, né? Você pegar o caso de F.A., é um conto que alguém pode ter escrito ontem e você fala, pô, né? Então acho que é um tipo de coisa que a gente tem que falar. É um grande que estava convivendo conosco aí até semana passada. Acho que ele escreveu o livro em 2018, acho, o Escreveu. último Ele dele. Acho que é a Carne lançou Crua, né? Carne Crua, exatamente. Carne crua, acho que é. E, porra, era um grande. Tudo bem, o cara não tava mais escrevendo como escrevia antes, né? A literatura dele, o grosso mesmo, foi nesse período. Mas, porra, é um puta cara, e leiam o Rubem Fonseca, e era o cara que. Eu falei, eu quero escrever igual esse cara, leiam o caso de F.A., quem puder, acho que é isso, cara. Não, e eu tava até vendo uma reportagem no dia que ele morreu. Foi semana passada, Samir? Semana Semana passada, passada. dia 15. Acho que foi até no Globo News. E eles comentando justamente disso, de como provavelmente. Eu não lembro quem era agora, acho que foi. É um comentarista da Globo News. E ele falando que, na opinião dele, talvez nos anos 80, 70, 80, o Rubem Fonseca foi o grande escritor brasileiro, assim. E é bizarro, eu não conhecia, eu conheço muito pouco, e que nem o Samir falou, a gente fez letras, é bizarro a gente não ter visto nada, né, do Rubem Fonseca, e eles comentando a influência dele sobre muitos outros autores que saíram daquela época. Ele até comentou esse cara, se eu lembrar eu coloco lá na descrição do texto, mas do podcast, mas ele até comenta que acho que o Jô Soares, quando escreveu o primeiro livro dele, ou todos os livros, ele dava pro Rubem Fonseca ler primeiro, né, Não pra duvido, dar não duvido. né. E é o tipo de coisa que é um clássico, né? E não entendo por que que a gente não dá, porque para as pessoas lerem, né? Acho que o pessoal do ensino médio, por exemplo, se pegar um livro do Rubem Fonseca, sei lá, Buffy Spallanzani, Agosto, ou mesmo esse Lucian McCarthy, cara, vai ler e vai falar, cara, é muito bom. E é impressionante como a gente pega clássico que soa datado pra gente no intuito do pessoal tentar ler tal, né? Óbvio, ok, né? As pessoas têm que ler, só que a gente não tenta dar clássicos que são gostosos e as pessoas se identificariam, né? Enfim. Pois é. Eu acho, assim, a gente pode até ser um tópico também de um outro episódio, mas tem, junto com a Miranda aqui querendo participar. Tem até, acho que tem muito autor, o Rubem Fonseca é um deles, nesse sentido, né? Autores que são super importantes, por qualquer razão que seja porque a escrita é muito foda, seja porque a temática é muito diferente, que a gente quase não tem contato na academia, assim, né? Então, muito, muito triste, mas boa lembrança. De repente bota umas indicações no textinho do podcast da galera, essas aí que você passou, e se você lembrar de mais algumas, me manda, eu coloco também. E é isso Fechado. aí, gente. Samirzão, obrigado. E se Abraço. tudo der certo, em 15 dias, um pouquinho mais, a gente solta mais um. Fechado. Falou! Falou.